Olá, como vai? Estamos começando mais um Falando ao Coração. Queremos te agradecer a oportunidade que você nos dá de podermos ser ouvidos por você e também queremos rogar ao Deus da salvação que possa tocar em seu coração no dia de hoje, falando ao seu coração. Nós iremos ouvir a mensagem da Palavra de Deus e também compartilhar com você uma canção e também queremos orar por você. Não saia daí, já voltamos. Muito bem, quero compartilhar com você uma canção e assim depois eu quero orar com você. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se na porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Quero orar com você então.
Pai, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor cuida de nós em toda e qualquer circunstância. Obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado pelo teu amor que se revela a nós dia após dia. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Louvado seja o Senhor pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Hoje nós queremos agradecer ao Senhor por esse cuidado. Saber que o Senhor é conosco, não tem nada melhor. Por isso nós oramos ao Senhor agradecidos. Eu oro, ó Pai, pela pessoa que está neste momento orando comigo e peço que o Senhor continue a cuidar dela. Nós oramos assim, pois sabemos que só o Senhor pode cuidar de nós, só o Senhor pode livrar-nos de todo mal. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós fazemos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. E para isto, eu lerei um trecho da carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 até o 39. Então, acompanhe comigo. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta, então, é uma parte da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje, ela chega até nós. E como é uma carta, ela não pode ser lida e interpretada aos pedaços, né? Então, apesar de ela estar dividida em capítulos, e isto foi feito para que nós possamos ter a nossa leitura facilitada. Por isso eu quero fazer um breve resumo para que você entenda melhor o que eu quero compartilhar com você hoje. Paulo, ele fala sobre a incapacidade do homem em fazer o que quer que seja para ser salvo, e que a salvação só acontecerá caso Deus se mova para que o ser humano seja salvo. No capítulo 3, Paulo mostra que todos pecaram. Ele cita o Salmo 53 de Davi, que diz que não há sequer um justo. E ele completa dizendo que todos carecemos da glória de Deus. Ou seja, todos carecemos da presença de Deus. Todos necessitamos da ação salvadora de Deus em nossas vidas. Já no capítulo 5, Paulo discorre sobre a justificação pela fé e a paz com Deus através do sacrifício de Cristo. Então nós somos livres do pecado pela graça e de graça. Por isso morremos para o mundo e vivemos para Deus. Quando nós chegamos aqui no capítulo 8, Paulo começa dizendo que já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois ele nos livrou do pecado e da morte. O apóstolo nos coloca numa posição de filhos, de herdeiros de Deus, e que os sofrimentos do presente não se comparam à glória que está por vir,
quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, se revelar por completo em sua segunda vinda. Este capítulo 8 é muito rico, pois ele ainda nos lembra que não estamos sozinhos. Afinal, o Espírito Santo intercede por nós e ele nos ajuda em nossas fraquezas. Assim, nós nos deparamos com um dos versículos mais conhecidos e citados da Bíblia, que é o versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fiz então esse resumo, esse breve resumo, para chegarmos no trecho que lemos, os versículos 31 até o 39, onde que estão registrados aqui que nada nos separará do amor de Deus. Dessa forma eu quero hoje, dentro desse trecho da carta aos Romanos, meditar com você sobre bênçãos sem medida. O apóstolo Paulo ele afirmou em 1 Coríntios 15, 57 que a graça de Deus nos dá vitória. Por isso, ou por nosso Senhor Jesus Cristo, que falamos que a graça, quando falamos de graça, aqui nós estamos mencionando sobre algo que não merecemos, mas que recebemos de Deus. Desta forma, nós recebemos de forma gratuita. E esta graça nós podemos chamá-la de bênçãos, expressões aqui de vitórias concedidas a nós por Deus. E estas bênçãos sem medidas, elas são sem medidas porque sempre são acima do que nós merecemos. Como eu te disse aqui, então, nós não merecemos nada da parte de Deus. Mesmo assim, as bênçãos, elas nos alcançam dia após dia. Elas são a prova de que somos constantemente presenteados por Deus com graça sobre graça. O que ou quem nos garante que somos alcançados pelas bênçãos de Deus é Jesus Cristo, o fiador dessas bênçãos. E bênção sem medida. E isto é um grande motivo para darmos toda a honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Mas não porque somos abençoados, e sim porque somos abençoados sem merecer. Dentro de tudo isso que eu te expus, eu quero te mostrar o que o texto nos diz sobre bênção sem medida. Em primeiro lugar, temos uma garantia para estas bênçãos. Esta garantia é que Deus é por nós. Não existem bênçãos sem garantia, mas a minha pergunta para você é: que garantia você pode oferecer pelas bênçãos que você recebe? Você não tem garantia alguma a oferecer. Eu e você não temos. As bênçãos não são recompensadas por aquilo que somos ou temos, porque os nossos valores são totalmente insuficientes para que eu possa ser avalista das bênçãos que eu recebo de Deus. Tente imaginar você retribuindo a Deus por uma bênção que você recebeu. Mas Deus é para nós garantia de bênçãos recebidas. Paulo declara que Deus é por nós. E isto nos confere garantia preciosa para as bênçãos. Sabe, não existe privilégio melhor ou maior do que ter a presença de Deus. Nada poderá vencer a Deus. Afinal, Deus não pode ser derrotado. Por isso, ninguém ou coisa alguma poderá prevalecer contra aquele que está ao lado de Deus. Deus está conosco e Ele está a nosso favor. É isso e totalmente isso é suficiente. E nisto nós podemos afirmar com certeza que a presença de Deus em nossas vidas impede qualquer dúvida de que as bênçãos sem medidas poderão acontecer. Para que isso aconteça, então, nós precisamos estar em plena sintonia com Deus, em comunhão com Ele, sabe? E isso possibilitará contar realmente com a divina presença em todos os momentos. E eu tenho certeza de que a presença diária de Deus é a maior das bênçãos que nós podemos desfrutar.
A parte de Deus é sempre feita com perfeição, então nós precisamos agir de forma que corresponda à expectativa de Deus a nosso respeito. Você já deve ter ouvido ou até dito que muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Ou seja, querem ser abençoadas, porém não querem firmar compromisso com o Deus que abençoa. Vamos aqui alguns exemplos que as Escrituras Sagradas nos mostram. Quando o profeta Eliseu, por exemplo, estava no monte, na companhia de um de seus discípulos, eles foram cercados por uma grande tropa. E aquele jovem teve medo, grande medo, e ele temia a derrota. Eliseu, então, orou para que a visão do jovem fosse aberta e ele pudesse contemplar o monte de anjos que estavam naquele lugar. Isso aconteceu. Aquele jovem percebeu a presença de Deus. Essa história está registrada em 2 Reis, capítulo 6. Outro exemplo é no cativeiro babilônico, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, companheiros de Daniel, se negaram a adorar a estátua de ouro lá do rei Nabucodonosor. E ele determinou que isso acontecesse. A punição para quem não adorasse seria ser jogado em uma fornalha. Eles conseguiram a punição e, mais do que isso, o rei ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E por obediência a Deus, o resultado foi a presença do próprio Deus com eles lá dentro da fornalha. Com certeza eles puderam dizer: Deus é por nós. Nós podemos enfrentar as maiores adversidades, mas temos sempre a certeza da preciosa garantia de que Deus está conosco. Temos a garantia para as bênçãos, mas temos também a segurança para as bênçãos. E esta segurança é a entrega da vida de Jesus. Quando Deus traçava esse plano de salvação lá na eternidade, Ele projetou oferecer o que tinha de melhor no céu, que foi o seu Filho unigênito. De repente, Ele poderia ter pensado em oferecer um anjo, um arcanjo, um querubim, mas não. Ele resolveu enviar Jesus Cristo, o seu amado Filho. Quando o ministério de Jesus estava chegando ao fim aqui na terra, ele foi para o jardim de Getsêmani orar e foi falar com o Pai. E ele sentiu um terrível peso dos pecados de toda a humanidade sobre seus ombros. E o seu sacrifício na cruz foi o preço do resgate por todos aqueles que creem nele. A oração de Jesus foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A resposta à oração de Jesus foi o silêncio de Deus. A interpretação de Paulo nestas palavras foram: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Isso está registrado no versículo 32. A segurança para as bênçãos foram que Jesus foi entregue naquela cruz. Entregue por mim e por você. E esse era o único caminho. Essa era a única segurança para que as bênçãos sem medida pudessem chegar até nós. Por isso que Paulo pergunta: será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? No versículo 32 ainda, Paulo fala sobre isso. Mostra a bênção de Deus sobre nós. A segurança para que nós tenhamos estas bênçãos mesmo sem merecer. Cristo não nos garante apenas as bênçãos aqui no presente, mas Ele nos garante a maior das bênçãos, que é a vida eterna. Cristo também nos garante que não há condenação. Preste atenção ao que eu vou te dizer. Pessoas salvas não são pessoas que passam a ser perfeitas, sem pecados. São pessoas que estão em um caminho de luta diária contra a natureza pecaminosa, dizendo todos os dias não ao pecado.
Assim, alguns imaginam que podem condenar, né, as pessoas que pecam. Não, nós somos sujeitos a imperfeições, ao pecado. Essa é a natureza pecaminosa. Mas a palavra de Deus nos diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A resposta não está nas possíveis justificativas humanas que possam explicar o pecado cometido. Porque também elas não podem convencer ninguém. Mas Paulo disse: é Deus quem os justifica. Versículo 33. Porém, sabe, todos devemos lembrar que se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Foi o que disse João em 1 João 1,8. O salvo está no abrigo da justificação de Deus para os seus pecados, que os declara que Jesus já pagou o preço por eles. Isso significa que não existem possibilidades de prevalecer qualquer acusação contra os escolhidos de Deus. A condenação, então, é uma consequência natural para o distanciamento de uma pessoa em relação a Deus. E permanecer nessa situação pode implicar em condenação eterna. O que pode acontecer com uma pessoa salva? Quem a condenará? Não há condenação, Cristo aqui garante. Contudo, elas não se tornam melhores do que as outras. Todos estão garantidos em torno de Cristo. Ou toda garantia nos é dada por Jesus Cristo. Pois nós podemos dizer que Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou dentre os mortos, Cristo está à direita de Deus Pai e lá Ele intercede por nós. Por isso que a garantia é de Jesus, de que não há condenação para o salvo, para aquele que crê. E isso habilita eu e você a recebermos bênção sem medida. O reconhecimento da nossa fragilidade humana pode conduzir ao sentimento de culpa para o pecado cometido, principalmente após a experiência da salvação. Enquanto estivermos neste mundo, nós estaremos sujeitos ao pecado. A diferença na vida do salvo é que ele passa a não ter nenhum prazer na prática do pecado. Ser uma nova criatura, então, em Jesus Cristo é ter a indisposição natural para qualquer ação pecaminosa. Então, nós podemos afirmar que dificuldades e confrontos não nos separam do amor de Cristo. Na sua caminhada cristã, você pode sim enfrentar dificuldades. É necessário, então, renovar a certeza da promessa anunciada por Jesus Cristo. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Essa divina companhia que nos garante que não existem dificuldades que possam nos separar do amor de Cristo. Todos passamos pelas dificuldades enumeradas por Paulo: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada ou ser levado como ovelha ao matadouro. As nossas vidas estão sujeitas a alguns confrontos, sim, como nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Dificuldades ou confrontos são próprios da natureza humana, da sua vida, da minha vida. Podemos não enfrentar todas as dificuldades ou confrontos, mas qualquer que nos alcance não poderá nos separar do amor de Cristo. Interessante que no ensino de Paulo, entre as citações dessas dificuldades, quando ele enumerou esses confrontos, ficou citada a promessa de Deus. Versículo 37, em todas essas tribulações temos vitória, por meio daquele que nos amou. A vitória completa através de Jesus é a certeza de bênção sem medida. Então, vamos aqui às lições práticas para mim e para você hoje. Jesus Cristo nos garante uma vitória, ou uma vida de vitória. Tudo se torna possível quando conhecemos o Deus que está conosco.
Jesus é sempre a segurança para as bênçãos. A entrega de sua vida foi o preço pago por elas. Cristo, e só Cristo, garante que não há condenação para aqueles que creem. Dificuldades ou confrontos podem sim surgir na caminhada cristã, na sua vida diária, mas não podem nos separar do amor de Cristo. E por último, Deus está sempre pronto para disponibilizar a mim e a você bênçãos sem medida. Que Ele, o nosso Senhor, te abençoe no dia de hoje. Eu quero orar com você e por você. Pai, nós lemos um trecho da Tua Palavra e ela nos garante que o Senhor é conosco. E ela nos diz que o Senhor enviou o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, nos dando salvação, nos dando vida eterna, nos dando vida abundante. O Senhor diz que nós iremos, enquanto estivermos neste lugar, estivermos nesta terra, nós iríamos ser abençoados pelo Senhor. Isso não quer dizer ausência de tribulação, mas quer dizer que o Senhor é conosco, que o Senhor está conosco o tempo todo e por isso nós te agradecemos. Queremos pedir ao Senhor sensibilidade para percebermos o seu mover em nossa vida, a sua presença conosco diariamente. Por favor, ó Pai, leva-nos a entender isso. Eu oro por mim, eu oro por esta pessoa que agora está orando comigo e quero orar por ela, abençoando-a e clamando ao Senhor que seja com ela em todos os instantes. Nós não queremos pedir ao Senhor que nos livre da tribulação, mas queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a passar por esta tribulação, sabendo que nada poderá nos separar do Teu amor, que foi revelado através de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos, em nome dEle, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus continue com você durante todo esse dia, durante todo esse final de semana, e que você possa entender a graça que te alcançou, te dando vida e vida eterna. Queremos convidar você a estar aí indo a uma igreja genuinamente evangélica que está próxima à sua casa. Eu congrego na Igreja do Nazareno, aqui em Cuiabá. E nós estamos na Avenida do CPA, número 4302, próximo ali ao Ginásio Verdinho. O meu pai, ele é pastor na Igreja Presbiteriana em Chapada dos Guimarães, lá no centro da cidade, próximo ali à rodoviária. Procure aí, se você estiver próximo a essas imediações. Caso você esteja distante, procure uma igreja genuinamente evangélica que professe o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um grande e ótimo final de semana, que o nosso Deus possa te abençoar. E se Deus assim permitir, até semana que vem. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 99908 0683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo.
Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria, utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para o Mercado Novato, um novo jeito de economizar.